Lucas não era um dos 12 apóstolos, nem um judeu de nascimento, mas sua influência na propagação do evangelho foi imensa. Como um gentil educado, médico de profissão e historiador dedicado, ele se tornou um dos escritores mais importantes do Novo Testamento. Desde o primeiro versículo de seu evangelho, Lucas demonstra um compromisso inabalável com a precisão e a verdade. Em suas próprias palavras, ele afirma que investigou tudo cuidadosamente desde o início, para que pudesse apresentar um relato ordenado e confiável. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos 1 a 4. Sua formação médica sugere que ele era um homem de ciência e método, características que se refletem em sua narrativa detalhada e estruturada. A medicina no mundo greco-romano era uma área respeitada, exigindo anos de estudo e prática. Como médico, Lucas desenvolveu um olhar atento para os detalhes, algo que aplicaria também à sua obra como historiador e evangelista. Apesar de sua erudição, Lucas não confiava apenas na lógica e na observação. Ele reconhecia o poder da fé. Diferente de outros escritores do Novo Testamento, ele nunca se apresenta como uma figura central, mas coloca Cristo e a obra do Espírito Santo no centro de tudo. Sua humildade e dedicação fizeram dele um instrumento essencial para a preservação da história da salvação. Lucas também foi um dos poucos escritores bíblicos que dedicou suas obras a um indivíduo específico, Teófilo. Embora a identidade desse destinatário não seja completamente conhecida, é provável que fosse um oficial romano ou um novo convertido que buscava compreender melhor a fé cristã. Isso mostra que, desde o início, Lucas escreveu não apenas para os judeus, mas para um público gentil mais amplo, consolidando sua missão de transmitir o evangelho a todas as nações. Seu evangelho é repleto de histórias que enfatizam a compaixão de Jesus pelos marginalizados, uma característica que reflete a sensibilidade e a visão inclusiva de Lucas. Ele não apenas registrou os eventos da vida de Cristo, mas também garantiu que as futuras gerações entendessem que a salvação era para todos, ricos e pobres, judeus e gentios, homens e mulheres. Assim, Lucas emerge como um elo essencial entre a tradição judaica e a universalidade do Evangelho, mostrando que Deus pode usar qualquer pessoa, independentemente de sua origem, para cumprir seu propósito. Se existe um nome que está profundamente ligado à trajetória de Lucas, esse nome é Paulo de Tarso. O apóstolo das nações encontrou em Lucas um companheiro fiel, um médico cuidadoso e um cronista meticuloso que documentaria o crescimento da igreja primitiva. A primeira menção de Lucas ao lado de Paulo surge de forma sutil no livro de Atos dos Apóstolos. Em determinado momento da narrativa, Lucas muda a escrita de terceira para primeira pessoa, indicando que ele havia se juntado à equipe missionária. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos 10 a 17. A partir dali, ele não seria apenas um historiador dos eventos, mas um participante ativo na propagação do Evangelho. Durante as viagens missionárias de Paulo, Lucas não era apenas um companheiro, mas também um auxílio essencial. Como médico, ele ajudava Paulo a suportar as duras condições das viagens, os ferimentos das perseguições e as enfermidades que o apóstolo sofria. O próprio Paulo menciona sua fragilidade física em suas cartas, o que sugere que a presença de Lucas foi providencial. Carta aos Gálatas, capítulo 4, versículos 13 e 14. Lucas esteve presente nos momentos mais difíceis da vida de Paulo. Enquanto outros discípulos se afastaram ou foram impedidos de continuar a missão, Lucas permaneceu ao lado do apóstolo até o fim. Em sua última carta, escrita da prisão em Roma, Paulo faz um desabafo melancólico. Só Lucas está comigo. Segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 11.
Essas palavras revelam muito sobre a lealdade inabalável de Lucas. Enquanto Paulo enfrentava a iminência da morte, Lucas permaneceu ao seu lado, talvez cuidando de suas dores, encorajando-o na fé e registrando os últimos momentos do grande apóstolo. Dessa relação entre Paulo e Lucas, aprendemos um princípio poderoso. O Evangelho não se espalha apenas através da pregação, mas também pelo apoio, pelo serviço e pela fidelidade. Lucas não foi um pregador como Paulo, mas seu papel como médico, historiador e amigo foi indispensável para o avanço da missão. A vida de Lucas nos ensina que Deus pode usar cada talento para a sua obra. Não importa se somos líderes, servidores, médicos, escritores ou amigos fiéis, cada contribuição é valiosa para o reino de Deus. Desde os primeiros versículos do seu Evangelho, Lucas deixa claro seu propósito: apresentar um relato ordenado, detalhado e confiável da vida e do ministério de Jesus Cristo. Seu compromisso com a precisão histórica e sua abordagem meticulosa fazem de seu Evangelho um dos mais ricos em detalhes e profundidade teológica. Ao contrário dos outros evangelistas, Lucas não foi uma testemunha ocular dos eventos que descreveu. No entanto, ele se dedicou a investigar minuciosamente os fatos. Ele entrevistou aqueles que acompanharam Jesus de perto, coletou relatos orais e organizou tudo de maneira lógica e coerente. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos 1 a 4. Sua formação como médico contribuiu para sua escrita detalhada. Como um cientista da época, Lucas estava acostumado a observar sintomas, investigar causas e documentar tudo com precisão. Essa abordagem é visível em seu Evangelho, onde ele apresenta descrições minuciosas de eventos e enfatiza aspectos humanos da vida de Jesus. Outro grande diferencial do Evangelho de Lucas é o seu foco na compaixão de Cristo. Entre os 4 evangelistas, Lucas é o que mais destaca o amor de Jesus pelos pobres, marginalizados e excluídos. Ele registra parábolas que não aparecem nos outros evangelhos, como a do filho pródigo, Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículos 11 a 32, e a do bom samaritano, Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos 25 a 37. Essas histórias revelam um Jesus acessível, misericordioso e inclusivo. Lucas também dá uma atenção especial ao papel das mulheres no ministério de Jesus. Ele menciona figuras como Maria, mãe de Jesus, Maria Madalena, Marta e Maria, entre outras, mostrando como elas desempenharam um papel fundamental na propagação do Evangelho. Esse enfoque era revolucionário para a época, já que a sociedade judaica era fortemente patriarcal. Além disso, Lucas enfatiza o papel do Espírito Santo. Ele menciona a atuação do Espírito desde o nascimento de João Batista e Jesus, passando pelo batismo no Jordão e culminando na promessa do derramamento do Espírito Santo sobre os discípulos. Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 49. Por fim, seu Evangelho é o que mais menciona a oração de Jesus. Lucas nos mostra um Cristo constantemente em comunhão com o Pai, orando antes de grandes decisões, como a escolha dos discípulos, Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos 12 e 13. E em momentos de profunda agonia, como no Getsêmani, Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículos 39 a 46. O Evangelho de Lucas não é apenas um registro histórico, mas uma mensagem viva e transformadora. Ele nos convida a enxergar Jesus não apenas como o Filho de Deus, mas como um Salvador próximo, acessível e profundamente amoroso. Se o Evangelho de Lucas narra a vida e o ministério de Jesus, o livro de Atos dos Apóstolos continua essa história, mostrando a ação do Espírito Santo e o crescimento da igreja primitiva. Este livro, também escrito por Lucas, é uma obra fundamental para entendermos como o cristianismo se espalhou pelo mundo.
O livro começa com a ascensão de Jesus e a promessa do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 8 a 9. Em seguida, ocorre o evento crucial de Pentecostes, onde os discípulos são cheios do Espírito Santo e começam a pregar em diversas línguas, dando início à grande missão evangelística. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 1 a 4. A partir desse momento, Lucas documenta como o evangelho se expandiu, seguindo um padrão progressivo. 1. Jerusalém, o centro inicial da igreja e o local onde Pedro e João realizam seus primeiros milagres. Atos dos Apóstolos, capítulo 3. 2. Judeia e Samaria. O evangelho ultrapassa as fronteiras judaicas, atingindo os samaritanos e gentios como o eunuco etíope. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículos 26 a 40. 3. Os confins da terra. A conversão de Paulo e suas viagens missionárias levam o evangelho a regiões do Império Romano. Atos dos Apóstolos, capítulo 9 em diante. Lucas enfatiza o papel do Espírito Santo como o grande agente da propagação do evangelho. Ele não apenas fortalece os apóstolos, mas também direciona cada passo da igreja primitiva. Outro aspecto importante é a perseguição enfrentada pelos cristãos. Desde o martírio de Estevão, Atos dos Apóstolos, capítulo 7, até a prisão de Paulo em Roma, Atos dos Apóstolos, capítulo 28, Lucas nos mostra como a igreja cresceu mesmo em meio a dificuldades. Um evento marcante registrado por Lucas é a conversão de Cornélio, o centurião romano, Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Essa passagem é crucial porque demonstra que o evangelho não era apenas para os judeus, mas para todas as nações. Lucas também registra o Concílio de Jerusalém, onde os apóstolos decidem que os gentios não precisam seguir a lei mosaica para serem salvos. Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Esse evento marca uma grande virada na história da igreja, enfatizando a salvação pela fé e não pelas obras da lei. A narrativa de Lucas nos ensina que o cristianismo não é apenas uma religião, mas um movimento impulsionado pelo Espírito Santo, que ultrapassa barreiras culturais e alcança o mundo inteiro. O livro de Atos termina com Paulo pregando o evangelho em Roma, mostrando que a missão da igreja estava apenas começando. Lucas não apenas documenta esses eventos, mas nos desafia a continuar essa missão, levando a mensagem de Cristo a todas as nações. Desde o início de seus escritos, Lucas deixa claro que o evangelho não é exclusivo para um povo, mas para toda a humanidade. Sendo o único escritor gentio do Novo Testamento, ele destaca essa verdade ao longo de seu evangelho e do livro de Atos. Diferente de Mateus, que escreveu para os judeus, Lucas apresenta Jesus como o Salvador de todas as nações. Seu evangelho é repleto de histórias que demonstram essa inclusão. Lucas enfatiza como Jesus se aproxima dos marginalizados, incluindo os pobres, os doentes, as mulheres e até os estrangeiros. Algumas das passagens mais impactantes incluem o bom samaritano, Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos 25 a 37. Essa parábola mostra um samaritano, povo desprezado pelos judeus, como exemplo de verdadeiro amor ao próximo. O filho pródigo, Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículos 11 a 32. Um jovem rebelde desperdiça sua herança, mas é recebido de volta pelo pai com amor e perdão, representando o acolhimento de Deus a todos os pecadores arrependidos. O centurião romano, Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículos 1 a 10. Um oficial do exército romano demonstra grande fé, e Jesus o elogia acima de muitos israelitas. Lucas também menciona mais mulheres do que qualquer outro evangelista, mostrando que elas tinham um papel ativo no ministério de Jesus. Maria Madalena, Marta e Maria, a viúva de Naim e muitas outras aparecem como personagens centrais da narrativa.
No livro de Atos, Lucas registra um dos momentos mais significativos da igreja primitiva, a conversão de Cornélio, um centurião romano. Cornélio era um homem piedoso, mas como gentio, não fazia parte do povo judeu. No entanto, Deus lhe dá uma visão e envia o apóstolo Pedro para pregar-lhe o evangelho. Quando Cornélio e sua casa recebem o Espírito Santo, Pedro compreende que Deus não faz acepção de pessoas. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículos 34 e 35. Este evento marca o início da pregação do Evangelho aos gentios e confirma que a salvação não estava mais restrita a Israel, mas disponível para todos os povos. À medida que mais gentios se convertiam, surgiu um conflito dentro da igreja primitiva. Eles precisariam seguir a lei mosaica para serem salvos. Lucas descreve como os apóstolos se reuniram em Jerusalém para resolver essa questão. Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Após um debate intenso, Pedro declara que a salvação vem pela graça de Deus e não pela obediência à lei. Essa decisão foi crucial para o cristianismo, pois consolidou a mensagem de que o Evangelho é universal e não limitado a regras e tradições judaicas. A visão inclusiva de Lucas ecoa até os dias de hoje. Seu Evangelho nos ensina que Cristo veio para salvar a todos, independentemente de origem, raça ou status social. Ele nos desafia a derrubar barreiras, acolher os que são diferentes e proclamar que o amor de Deus não tem fronteiras. Se há um aspecto que diferencia o Evangelho de Lucas dos outros evangelhos, é o retrato profundamente humano de Jesus. Lucas nos apresenta um Cristo acessível, misericordioso e compassivo, que se importa com os marginalizados e os pecadores. Lucas enfatiza que Jesus experimentou plenamente as emoções humanas. Em vários momentos, vemos um Cristo que chora, sente compaixão, se alegra e se angustia. Jesus chorando por Jerusalém, Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 41. Ele lamenta a dureza de coração do povo e prevê a destruição da cidade. A agonia no Getsêmani, Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículos 39 a 44. Apenas Lucas registra que o suor de Jesus se transformou em gotas de sangue, um detalhe médico que mostra a intensidade de sua angústia. Dentre todos os evangelistas, Lucas é o que mais destaca a compaixão de Jesus pelos excluídos da sociedade. Seu evangelho é repleto de encontros transformadores entre Jesus e os necessitados. A pecadora que ungiu os pés de Jesus, Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículos 36 a 50. Uma mulher desprezada pela sociedade se aproxima de Jesus com arrependimento sincero e ele a perdoa. O ladrão na cruz, Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículos 39 a 43. Enquanto estava prestes a morrer, Jesus demonstra graça ao perdoar um criminoso que se arrepende. Lucas também menciona várias curas milagrosas que demonstram a compaixão de Cristo pelos enfermos e sofredores, como a ressurreição do filho da viúva de Naim, Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículos 11 a 17, e a cura dos 10 leprosos, Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículos 11 a 19. Lucas é o evangelista que mais registra as parábolas de Jesus, e muitas delas ensinam sobre o amor incondicional de Deus. O bom samaritano, Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos 25 a 37. Jesus ensina que o verdadeiro amor ao próximo vai além das barreiras culturais e religiosas. O filho pródigo, Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículos 11 a 32. A parábola que melhor representa a graça divina, mostrando um pai que acolhe seu filho rebelde com amor incondicional. Essas histórias revelam um Deus que perdoa, acolhe e resgata aqueles que estavam perdidos. Lucas registra mais momentos de oração de Jesus do que qualquer outro evangelho.
Ele nos mostra um Salvador que busca constantemente a presença do Pai, ensinando a necessidade da comunhão com Deus. Jesus ora antes de tomar grandes decisões, como na escolha dos 12 apóstolos. Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos 12 a 13. Jesus ensina sobre a oração persistente, como na parábola do juiz iníquo. Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículos 1 a 8. Esse destaque na oração reforça a mensagem de que a conexão com Deus é essencial para enfrentar os desafios da vida. Lucas resume a missão de Jesus em uma única frase poderosa: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 10. A compaixão de Cristo se estende a todos, e sua mensagem é clara: ninguém está fora do alcance da graça de Deus. O Evangelho de Lucas nos desafia a refletir essa compaixão em nossa vida diária, acolhendo aqueles que o mundo rejeita e demonstrando o amor de Cristo em ações concretas. Se há um tema recorrente nos escritos de Lucas, esse tema é a atuação do Espírito Santo. Desde o nascimento de Jesus até a expansão da igreja primitiva, o Espírito Santo é apresentado como o grande agente da missão divina. Lucas começa seu evangelho destacando o papel do Espírito Santo no cumprimento das promessas messiânicas. João Batista é cheio do Espírito Santo desde o ventre. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 15. O Espírito Santo desce sobre Maria, possibilitando o nascimento de Jesus. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 35. Simeão, um homem piedoso, recebe uma revelação do Espírito Santo sobre o Messias. Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos 25 a 27. Lucas deixa claro que o nascimento de Cristo não foi um evento comum, mas uma ação sobrenatural conduzida pelo Espírito Santo. O próprio Jesus inicia seu ministério cheio do Espírito Santo. Após o batismo, ele é conduzido pelo Espírito ao deserto. Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 1. Ao retornar, ele declara que sua missão é movida pelo Espírito Santo. Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículos 18 e 19. O Espírito Santo não apenas fortalece Jesus, mas também capacita seus discípulos a continuarem sua obra. No livro de Atos, Lucas registra o evento que transformou para sempre a história da igreja. Pentecostes. O Espírito Santo desce sobre os discípulos em línguas de fogo. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 1 a 4. Pedro, antes medroso, agora prega com ousadia e 3.000 pessoas se convertem. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 38 a 41. Pentecostes marca o início da missão global da igreja, mostrando que não era uma iniciativa humana, mas um movimento impulsionado pelo Espírito Santo. A partir de Pentecostes, Lucas narra como o Espírito Santo guiou a igreja primitiva. O Espírito conduz Filipe até o eunuco etíope, abrindo caminho para a evangelização na África. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículos 26 a 29. O Espírito Santo desce sobre Cornélio, confirmando que os gentios também fazem parte do plano de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículos 44 a 48. O Espírito impede Paulo de pregar em certas regiões e o direciona à Macedônia. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos 6 a 10. Esses episódios demonstram que a expansão do cristianismo não foi obra humana, mas guiada diretamente pelo Espírito Santo. Lucas nos ensina que o Espírito Santo não era apenas para os tempos bíblicos, mas para todos os crentes. Ele capacita os discípulos com dons espirituais. Ele fortalece os cristãos em meio às perseguições. Ele conduz a igreja para cumprir sua missão no mundo. A mensagem de Lucas é clara. Não podemos cumprir o chamado de Deus sem a capacitação do Espírito Santo. Lucas não apenas escreveu sobre a fidelidade e a missão cristã, ele viveu esses princípios até o fim.
Mesmo diante das adversidades, ele permaneceu firme ao lado do apóstolo Paulo, demonstrando uma lealdade inabalável ao Evangelho. Nos últimos dias de sua vida, Paulo estava preso em Roma, aguardando sua execução. Ele havia sido julgado e abandonado por muitos companheiros de ministério, mas Lucas permaneceu ao seu lado. Em sua última carta, Paulo escreve uma frase carregada de emoção: "Só Lucas está comigo." Segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 11. Essas palavras revelam muito sobre a personalidade de Lucas. Enquanto outros se afastaram por medo da perseguição, ele permanecia fiel, servindo como amigo, médico e colaborador até o fim. Diferente de Pedro, João ou Paulo, Lucas não aparece como um grande pregador ou líder na igreja primitiva. Seu papel era mais discreto, mas não menos fundamental. Ele nos ensina que nem todos precisam estar em destaque para serem usados poderosamente por Deus. Algumas pessoas pregam em grandes multidões, enquanto outras escrevem, cuidam e servem nos bastidores. Lucas era esse tipo de servo, discreto, mas indispensável. Lucas não apenas documentou o crescimento da igreja, ele foi parte ativa dessa história. Ele viajou com Paulo, enfrentou dificuldades ao lado do apóstolo e nunca abandonou sua missão. Mesmo quando a morte de Paulo era iminente, Lucas permaneceu firme, provando que sua amizade e compromisso com o reino de Deus não eram superficiais. A Bíblia não relata como Lucas morreu, mas a tradição cristã sugere que ele continuou pregando e escrevendo até o fim de sua vida. Alguns registros indicam que ele foi martirizado, enquanto outros afirmam que morreu em paz depois de cumprir sua missão. Independentemente de como terminou sua vida terrena, seu legado permaneceu eterno. Seus escritos atravessaram séculos e se tornaram referência essencial para a fé cristã. Lucas nos ensina que ser fiel a Deus significa permanecer firme até o fim, independentemente das dificuldades. Seu exemplo nos desafia a servir com humildade, utilizar nossos dons para a obra de Deus e ser leais até os últimos momentos de nossa jornada. Ao longo dos séculos, Lucas deixou um impacto profundo e duradouro na fé cristã. Seu trabalho como historiador, evangelista e companheiro fiel de Paulo continua sendo essencial para a compreensão do Evangelho e da igreja primitiva. Sem os escritos de Lucas, não teríamos registros tão detalhados sobre a vida de Jesus e o crescimento da igreja. Seu Evangelho é o mais completo em termos de cronologia. E o livro de Atos nos dá uma visão clara de como o Evangelho foi levado ao mundo. Seu Evangelho contém detalhes únicos, como o nascimento de João Batista e a infância de Jesus. O livro de Atos documenta a ação do Espírito Santo na igreja primitiva, um tema essencial para a teologia cristã. Graças a Lucas, a igreja tem uma base sólida para entender e ensinar sobre a missão de Cristo e a propagação do Evangelho. Lucas não foi um apóstolo, nem realizou milagres, mas sua fidelidade foi inabalável. Ele nos ensina que Deus usa talentos diferentes para cumprir seu propósito. Era médico e usou seu conhecimento para servir aos necessitados. Era historiador e usou sua habilidade para documentar a verdade do Evangelho. Era amigo fiel e permaneceu ao lado de Paulo até o fim. Seu exemplo nos ensina que o reino de Deus não avança apenas por meio de grandes pregadores, mas também através daqueles que servem nos bastidores com dedicação e amor. O Evangelho de Lucas e o livro de Atos deixam claro que a mensagem de Cristo é para todos. Ele destacou a importância dos gentios na história da salvação. Ele enfatizou o amor de Jesus pelos pobres, pecadores e marginalizados. Ele mostrou que o Espírito Santo capacita qualquer pessoa a cumprir o chamado de Deus. Seu legado nos lembra que não há barreiras para o Evangelho. Deus chama pessoas de todas as origens e culturas para fazer parte de sua família.
Através de seus escritos, Lucas continua nos chamando a seguir o exemplo de Cristo e viver com compaixão. Compartilhar o Evangelho com todas as pessoas sem preconceitos. Confiar na ação do Espírito Santo para guiar nossa caminhada. Seu legado não é apenas um registro histórico, é um chamado à missão de Deus, que continua até os dias de hoje. Lucas pode ter sido um servo discreto, mas seu impacto ecoa por toda a eternidade. Seus escritos continuam moldando a fé de milhões de cristãos, inspirando-nos a sermos fiéis, humildes e comprometidos com a obra de Deus. A história de Lucas nos ensina que não importa se estamos nos palcos ou nos bastidores, quando entregamos nossos dons ao Senhor, Ele nos usa para transformar vidas. Que possamos aprender com o exemplo de Lucas e permanecer fiéis à missão que Deus colocou em nossas mãos. Obrigado por acompanhar este estudo até aqui. Espero que tenha sido esclarecedor e edificante para a sua vida. Se este conteúdo abençoou você, compartilhe com outras pessoas que também têm dúvidas sobre o tema. Vamos juntos espalhar o conhecimento da Palavra de Deus e fortalecer a fé uns dos outros. Que Deus abençoe você e sua família e até o próximo estudo.